E aí, galera, tudo bem com vocês? Um excelente dia, eu acho que é dia ainda. É dia tarde, né? Bom dia, boa tarde, que já é quase tudo bem. Eu tava aqui refletindo sobre uma situação que aconteceu essa semana com um colega do meu filho. Na verdade, uma situação que aconteceu com o meu filho e um coleguinha dele. E eu fiquei refletindo. Que, assim, sobre a educação, sobre a criação de filhos. Eu e meu esposo, Salô, a gente educa o nosso filho com valores, com princípios. A gente ensina as coisas certas para ele. A gente conduz ele no caminho, porque a Bíblia fala que a gente precisa, a Bíblia fala o seguinte: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ainda velho ele não se desvie. Então é isso que eu e o meu esposo a gente faz. A gente ensina o nosso filho no caminho que deve andar, que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina, que a Bíblia instrui. O nosso manual, a nossa fonte, a nossa base é a palavra de Deus. E a gente ensina isso pro nosso filho. Essa semana aconteceu uma situação, assim, parece uma situação bobinha. Mas, assim, se a pessoa for parar, se for analisar os detalhes, tem muita coisa, assim, tudo, cada coisa que a gente for analisar tem uma pertinência, tem, assim, coisas muito importantes a serem faladas, discutidas no sentido de se posicionar. E eu já percebi que a maneira como, assim, a gente tem que entender que cada criança ela tem uma educação, ela vive num lar, ela vive num ambiente e que ela convive com pessoas e que ela é instruída de uma forma. Cada criança no seu lar, na sua família, é instruída de uma forma. E eu fiquei analisando uma situação, gente. Tipo assim, para algumas pessoas pode parecer uma coisinha boba, pode parecer, Paula, é exagero que você tá falando. Não é, não. Eu vou contar para vocês e vocês vão entender o que eu tô falando, que é assim, eu fico assim analisando assim, gente, enfim, eu fico analisando como é que, gente, nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos porque nós somos seres humanos e o ser humano peca e erra. Só que eu penso o seguinte, uma coisa é a gente saber que a gente é ser humano e erra, e outra coisa é a gente ficar acomodado. Outra coisa é a gente se acomodar com isso. E a gente não pode se acomodar porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente falha, pronto. Então a gente pode sair fazendo e acontecendo e sem pensar nas consequências e sem ter responsabilidade. Isso é uma coisa que eu tenho, é muito temor e responsabilidade. Eu sou falha, eu erro, eu sou ser humana, mas eu procuro a cada dia melhorar e instruir, ajudar meu filho nessa caminhada, nessa jornada. E aí aconteceu uma situação. Meu filho foi para a escola, aconteceu uma situação lá, e aí, só que assim, quando ele chegou da escola, e sempre eu falo com ele, filho, quando acontecer alguma coisa na escola ou em qualquer lugar, você me fala, porque a gente tem muito diálogo. Eu, meu esposo, nosso filho, a gente tem muito diálogo, a gente é muito assim, de dialogar, de conversar. Só que tem famílias que não tem esse diálogo, essa conversa com os filhos. Acontece coisas com os filhos na escola e os pais não ficam sabendo. Os filhos estão precisando de ajuda, os pais não sabem nem como ajudar porque não estão sabendo. Não tem aquela conversa, aquele diálogo. E a gente precisa ter o diálogo com os nossos filhos. E o meu filho, ele sabe. O meu filho, a gente tem esse diálogo, a gente tem essa comunicação, ele tem essa segurança de conversar comigo a respeito de quaisquer tipos de assuntos. Principalmente quando envolve coisas da escola, que ele tá na escola e eu não tô lá.
Eu não tô lá, eu deixo ele na escola, venho pra casa e ele tá lá. Então aí aconteceu, aí ele foi pra escola, voltou da escola, e como é muita coisa, tipo, na cabeça pra ele lembrar, e às vezes tem coisas que ele me conta já. Tem coisas que ele me conta já assim que ele chega da escola. Tem coisas que ele não me conta assim que ele chega da escola. Tem coisas que ele só vai me contar depois, que ele vai lembrar, que é muita informação. Tem a aula, tem as brincadeiras, enfim. Então assim, às vezes passa e ele vem me contar depois. Aí ele contou uma situação que aconteceu lá. Ele falou assim: mãe, eu tava na escola e eu fui fazer, tava na hora do meu lanche, e detalhe, gente, o meu filho, ele não come, ele gosta de comer coisas em casa, e eu preparo o lanche dele para ele levar para a escola todos os dias. Ele ama assim quando eu preparo. E aí eu faço um lanche, faço um pão com frango desfiado, faço um pão com carne, que ele ama, faço um pão com hambúrguer, coloco fruta, e eu sempre faço assim, suco natural. Meu filho nunca dei refrigerante. Meu filho veio começar a tomar suco de caixinha depois dos, acho que quase 4 anos. Quase 4 anos meu filho veio tomar aquele suco de caixinha, mas até então ele não tomava nem suco de caixinha. E ele nunca tomou refrigerante. Nem eu, nem o pai dele, a gente nunca deu refrigerante pra ele. E eu sempre mando pra escola água geladinha e suco da fruta e essas coisas assim, uma bolacha, um pão com carne, como eu falei, enfim. E só que as outras crianças de lá costumam levar muita essa coisa de salgadinho, de bolacha recheada. Meu filho não é de comer assim essas coisas. Eu sempre mando natural, procuro o máximo colocar natural. Só que as crianças lá, e cada um tem a sua vida, cada um tem a sua condição, nem todos, da sala dele, eu acredito que o único que leva suco natural, essas coisas, é meu filho. O restante leva muito refrigerante. É tão verdade isso, que na reunião do ano passado, a professora da sala do meu filho, que hoje ela não é professora dele, é outro professor, mas a professora que era professora dele, na reunião de pais e mestres, na reunião de pais e mestres não, na reunião dos pais, ela alertou os pais sobre os pais pararem de ficar colocando refrigerante no lanche dos filhos, porque as crianças só levam refrigerante. Meu filho não, ele não leva. E aí aconteceu, deixa eu resumir, porque senão o vídeo vai ficar longo. É uma situação que aconteceu que eu fiquei assim, indignada. Tipo assim, eu não culpo totalmente a criança. A culpa não tá totalmente na criança. Mas a criança já é grandinha, ela entende muita coisa. E o menino que causou essa situação, ele é da mesma idade do meu filho. Assim, só que é aquela coisa, como eu falo, né? Cada família é educada e instruída de uma forma. Cada criança tem uma educação dentro da sua casa. E aí, enfim, deixa eu resumir, senão vai ficar muito longo. Eu senti muito de falar isso aqui no meu canal, num vídeo, porque é algo pertinente, algo... qual é a palavra que eu ia usar que eu esqueci? Gente, é algo importante, entendeu? Que precisa ser falado. E aí, enfim, aí meu filho pra escola, quando ele chegou depois, ele foi comer alguma coisa, foi assistir, foi brincar, aí a gente fez atividade, enfim, a gente foi estudar a palavra, que o meu filho faz devocional, ele não tá fazendo de manhã, porque estuda de manhã, enfim. Enfim, aí quando foi um momento do dia, ele falou assim: mãe, olha o que aconteceu. O meu coleguinha, ele falou o nome, eu não vou falar o nome do menino aqui. Aí ele falou: olha, fulano, meu coleguinha, tal. Só que assim, até então, eu achava que o menino estava estudando na sala dele, porque o menino já estudava com ele o ano passado. O ano passado o menino estudava, depois acho que a família transferiu para outra. Só que o menino é um menino, assim, o menino, ele é um menino bom, sabe? Ele é um menino bom, ele é um menino...
sabe, sempre falava, nossa, o fulano, ele parece um menino bom, ele, assim, bom comportamento, sabe, tudo. E meu filho gosta demais dele. E eu não gostei do comportamento dele a partir disso que aconteceu. E aí, ai, gente, é muita coisa que às vezes eu... Enfim, aí... Ai, agora deu um branco, mas enfim, deixa eu continuar. Aí aconteceu que meu filho tá... esse menino não está estudando mais com meu filho. Ele estuda em outra sala, estuda na mesma escola, mas estuda em outra sala. E eu achava que o menino estava estudando na mesma sala com meu filho. Aí ele estava tomando o lanche dele. Essa é a situação que vocês vão entender. Meu filho estava... na hora do intervalo, meu filho estava comendo o lanche dele, tudo. E aí nesse dia ele tinha levado umas bolachas de leite que eu coloquei. E ele tinha levado pão com hambúrguer e tinha levado suco de manga. E a água dele. Como ele tá estudando de manhã e quando ele chega em casa ele já almoça, então eu não coloco muita coisa, porque antes eu colocava muita coisa no lanche dele. Eu colocava fruta, eu colocava isso, eu colocava aquilo, e ficava muita coisa. Só que agora eu coloco assim, coisinhas básicas, porque quando ele chega ele já almoça. E ele falou assim, mãe, eu fui comer meu lanche, e aí eu tava comendo meu lanche e eu fui no banheiro. Deixei meu lanche em cima da mesa pra eu ir no banheiro. Eu fui no banheiro. Quando eu voltei, esse coleguinha que eu tô falando pra vocês, esse menino, o meu filho falou que ele tinha comido a bolacha dele. Comeu a bolacha. Ele falou assim, fulano, o menino, comeu minha bolacha. E eu perguntei pra ele por que ele tinha comido minha bolacha. E olhem só o que foi que o menino respondeu. O menino respondeu assim, quem mandou você demorar? Gente, vocês entenderam que, olha, é uma criança, o menino, ele tem 8 anos, quase da idade do meu filho. Da idade do meu filho. E olha a desculpa que o menino encontrou para pegar o biscoito do meu filho escondido. Olha a desculpa. Percebam, o menino falou, quem mandou você demorar? Ou seja, ele falou assim, eu peguei mesmo, você demorou, então eu peguei. Olha a atitude, olha a justificativa que essa criança encontrou para justificar o fato de ele pegar algo que não era dele. Olha só, aí uma pessoa pode vir e falar assim, Paula, mas que coisa boba, não tem nada a ver. Tem, gente. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho, instrui. Se teu filho está fazendo uma coisa errada, instrui ele a fazer o certo. Corrige ele da maneira certa, que é outra coisa que às vezes as pessoas fazem errado, é corrigir da maneira errada. A Bíblia nos ensina a corrigir os nossos filhos, mas da maneira certa e responsável, não de forma irresponsável. E dizendo que a Bíblia está falando para fazer assim. A Bíblia nos ensina a corrigir os nossos filhos. A Bíblia ensina. Só que a Bíblia não ensina a gente a fazer de qualquer jeito, não. Então, o meu filho falou assim, quem mandou você demorar? Tipo assim, ele quis dizer assim, você demorou, então é como se fosse motivo para ele pegar. Eu falei, não, filho, isso não tá certo, não. Ele fez isso, ele falou, ele fez isso. Eu perguntei pra ele por que ele tinha pegado minha bolacha. Eu só fui no banheiro. E ele falou que pegou mesmo. E pegou porque eu tinha demorado. Eu falei, pois, amanhã, quando eu chegar na escola, eu vou chamar esse seu colega, vou conversar com ele. E na hora em que eu for buscar você, eu vou conversar com o professor. Porque tem coisas, gente, que às vezes as pessoas vão deixando as coisas pra lá, e como eu falei no início do vídeo, eu não culpo 100% o menino, eu não culpo, porque às vezes as crianças elas só agem dessa forma porque elas não são instruídas, elas não são orientadas a fazer o certo. Às vezes os pais, às vezes as pessoas dali do convívio, enfim, os responsáveis que estão ali, às vezes vê fazendo
Ah, é criança, deixa. É criança e vai deixando. Só que a criança vai crescendo fazendo aquilo e errado. Então, eu falei assim, eu vou conversar com o menino e vou conversar com o professor. E sobre a situação que o meu filho não... Nesse dia ele não tinha falado com o professor. E eu sempre falo pra ele, o que acontecer você precisa falar. Falar primeiro pra quem tá lá responsável por vocês na sala. E quando chegar em casa falar pra mim. Meu filho sempre fala, só que ele não falou dessa vez. Ele, na verdade, ele não falou com o professor na hora. Passou e ele não falou. Pois eu fiquei analisando essa situação, gente, eu conversando com meu esposo, gente, como a gente todos os dias precisa cada vez mais conversar com os nossos filhos, ensinar, orientar, instruir, fazer o nosso papel. Só que tem muitos pais que não fazem o papel. E eu não tô condenando, julgando, eu tô falando isso que é algo que nós pais precisamos fazer. Mas às vezes as pessoas estão focadas muito em outras coisas. Assim, e estão deixando internet, estão deixando as coisas do mundo, ensinar os filhos e criança, deixa, passa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver que é tanto que meu filho, onde ele chega, ele é muito elogiado. E já me elogiaram, já falaram, nossa, como seu filho é educado. Nossa, como seu filho é inteligente, como seu filho é diferente. Gente, certa vez, deixa eu falar pra vocês. Certa vez eu estava num açougue, uma moça chegou com uma menininha. E meu filho foi lá, brincou com a bebezinha, sabe? E tudo. Meu filho é muito, muito, muito carinhoso e ele é respeitoso. Desde pequenininho a gente ensina ele a respeitar. E a moça falou assim, e eu tava esperando o moço me dar, eu fiz o pedido da carne, né? E tava esperando o moço me trazer. E a moça viu, ela ficou observando o meu filho, como meu filho tava tratando a filha dela. E ela falou assim, aí depois ela falou assim, moça, parabéns. Ela chegou perto de mim e falou assim, moça, parabéns. E eu falei assim, aí ela falou assim, parabéns pelo seu filho. Nossa, como seu filho é educado. Como ele é educado, como é. Porque ela viu o jeito que meu filho tratou a filha dele. Meu filho nunca tinha visto a filha da mulher. E ele é assim, ele é respeitoso, a gente ensina ele a respeitar. A gente ensina ele a não pegar o que não é dele. Pode ser ouro. Pode ser ouro que esteja assim, ó, à frente dele. A gente ensina ele a não pegar, porque é feio. Porque não se pode pegar aquilo que não é nosso. A gente orienta nosso filho. Só que tem muitas crianças que não são orientadas. E aí eu fiquei assim, ó, gente, olha só a desculpa que o menino deu pra ela, isso do meu filho. Se uma criança ela faz isso, se uma criança ou um adulto, seja quem for, pega uma coisinha pequena que não é sua, ela pode pegar uma coisa grande. Ela pode pegar uma coisa grande. Então a gente tem que instruir nossos filhos desde sempre. Ó, isso aqui, ó, esse é o caminho certo. Isso aqui é a coisa certa a se fazer. A gente não é perfeito. A gente erra, mas a gente precisa procurar melhorar todos os dias. Eu tenho isso na minha vida, na minha mente, no meu coração. Erramos? Sim. Somos imperfeitos? Sim. Mas não podemos nos acomodar. Precisamos todos os dias melhorar cada vez mais. E aí eu falei assim, não se preocupe, filho, eu vou conversar. E no outro dia, cedo, cheguei lá na escola e encontrei com um menino. E chamei ele e falei, olha, fulano, falei pro menino, olha, não pega o lanche do Ângelo, não pega o lanche dele sem ele ver, não pega escondido porque isso é feio. Isso é feio, isso não pode. E eu só falei isso, eu cheguei pro menino pra falar isso porque ele já é grandinho, ele já entende. Ele já entende. Então eu falei assim, não faz isso. Quando você quiser pegar, quando você quiser alguma coisa que ele tem, uma bolacha, ou até mesmo o lanche dele que você tenha vontade de comer e você queira, pede pra ele. Pergunta pra ele se ele pode te dar, mas não faz isso. Não faz isso porque isso é feio. Pegar as coisas dos outros escondido é feio. É feio. O menino ficou quieto e ele nem conseguia olhar nos meus olhos. E eu falei assim, não faça isso. Quando você quiser, você pede pra ele. Você pede pra ele. Chamei ele no cantinho e falei assim, você pede pra ele quando você quiser. Não faz isso. Não pega as coisas que não é sua.
Não pega as coisas escondido, que não pode fazer isso. Não pode. Então, assim, era para os pais dele, era para os pais do menino orientar ele. Mas pelo comportamento que o menino teve, pelo comportamento, e detalhe, não é que ele não tinha o lanche para ele comer. Ele tinha o lanche dele, o menino tinha o lanche dele, e na escola tem o lanche, tem a comida que inclusive é maravilhosa, a comida da escola. A comida da escola que o meu filho estuda é maravilhosa, é saudável. E tem. Então, eu falei pra ele, se você quiser, você pede. E o menino ficou calado, sem saber o que dizer, nem conseguia olhar nos meus olhos. E quando eu fui pegar o meu filho na escola, eu conversei com o professor. O professor assim, tá, eu vou procurar ver isso aí. E eu falei assim, olha, eu me ensino meu filho, que eu ensino pra ele, ele sabe que ele pode dividir o lanche dele. Se ele quiser dividir, ele pode dividir. Tem um colega que tá com fome, não tem, pode dividir. Agora, uma coisa é ele dividir, ele dar o lanche dele, ou dividir o lanche dele. Outra coisa é outra criança vir, pegar escondido e ainda justificar dizendo que pegou porque meu filho tinha demorado. Isso não é. A gente precisa ensinar os nossos filhos o certo, o correto. E não para uma criança de 8, 9 anos, ele já entende. Ele já entende que não é legal, que é errado pegar aquilo que não é deles, que não pertence a eles, que não foram autorizados a eles pegarem. Quer comer, quer isso aqui, pede. Pedir não é errado. Agora, pegar o que não é seu é errado. E eu deixei isso bem claro pro menino, tanto que depois e detalhe, um detalhe, o menino ficou quieto, mas depois meu filho falou que ele ficou bravo, achando que o meu filho tinha me induzido a ir chamar a atenção dele, sendo que o meu filho só me contou a situação. E eu falei, eu vou me posicionar como mãe. E o menino achou ruim. O menino ficou com raiva, o menino ficou zangado e ainda disse pro meu filho que estava bravo por causa disso. Só que depois, um tempo depois, meu filho falou que ele chegou e pediu desculpa, ou seja, ele reconheceu. Mas, de início, ele errou e ele ficou zangado, ele ficou bravo. Ou seja, ele errou e ele ficou bravo. Ele ficou bravo porque, estando errado, ele ficou bravo. Mas, enfim, eu falei com ele, conversei com ele. Aí, depois de um tempo, meu filho falou que eu acho que ele caiu em si e pediu desculpa. Enfim, eu quis falar isso aqui pra vocês porque é algo que realmente nós precisamos estar atentos, nós precisamos conversar, nós precisamos ter diálogo com os nossos filhos, entendeu? E ensinar o caminho da verdade, o bem, porque eu acredito, como eu falei, eu não coloco a culpa total nesse menino. Eu não coloco a culpa total nele. Porque quem deveria instruir ele, quem deveria orientar, é as pessoas responsáveis, os pais ou as pessoas responsáveis por ele. Orientar o certo e o errado. E aqui em casa a gente faz. A gente ensina o certo, a gente ensina o que é certo, a gente ensina princípios, valores, a gente ensina. Nosso filho sabe. Ele não sabe de tudo, ele está aprendendo todo dia. E eu sou adulta e eu estou aprendendo todos os dias. Mas a gente precisa, como os pais, assumir a responsabilidade de orientar os nossos filhos, de instruir os nossos filhos na verdade. E não ver as crianças fazer algo que não está legal e simplesmente falar assim, é criança. Isso aí não tem nada a ver, isso passa, é criança. É criança, mas a Bíblia fala, instrua o teu filho. Ensina o teu filho no caminho certo, no correto. E não ver as coisas e negligenciar, porque muitas pessoas negligenciam. Acho que essa é a palavra. Muitas pessoas negligenciam.
Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho muito interessante. Eu acho muito válido. Eu acho muito interessante. Enfim, a gente precisa, né, aprender todos os dias e procurar ensinar, orientar, instruir nossos filhos todos os dias, para que eles aprendam e tenham como exemplo a gente em casa. Nós, pais, somos espelhos dos nossos filhos. Nós somos espelhos dos nossos filhos. O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está refletindo para os nossos filhos? Será que a gente está, de fato, ensinando, instruindo no caminho que deve andar? Ou a gente está negligenciando? Tem muitos que está negligenciando. E tem uns que ensinam da maneira como aprenderam. Mas tem muitos que sabem como é a coisa e deixa. É criança. Enfim. E é isso, gente. Um grande abraço. Eu quis gravar esse vídeo porque eu achei bem interessante, bem pertinente. Eu acredito que vai incentivar e ajudar a pais, pessoas a conversar com seus filhos, a dialogar, interagir, entendeu? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.